Olá, pessoal, né? Sejam bem-vindos ao podcast Tirando o Jaleco, 8º episódio. Dessa vez com um convidado aqui que é referência em medicina intensiva. Referência especial até para mim, professor, talvez você não saiba. Quando eu obtive o meu título de especialista, você era o presidente da MIB, biênio 2010-2011, né? Isso aí. Então, é uma satisfação, uma honra estar aqui com o professor Ederlon Rezende, ele que é diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Servidor Público Estadual, já foi, como eu falei, presidente da AMIB no período aí do biênio 2010-2011, né? É professor do módulo de pós-graduação da AMIB, dentre outras coisas que ele mesmo vai falar aqui durante a entrevista. Seja bem-vindo, professor. O objetivo do podcast é falar de medicina, de saúde, de uma maneira mais informal, daí o nome Tirando o Jaleco, né? E eu sempre começo perguntando ao convidado, no seu caso aí, lá atrás, como é que a medicina chegou para você? Por que medicina? Depois já falei medicina intensiva, agora primeiro por que medicina? Ok. Mas, Sandro, antes eu não poderia deixar de falar uma coisa importante. Quando você relembra aí o seu título de especialista, que já remonta a mais de 10 anos, nada nos dá mais orgulho do que saber o impacto que a tua liderança teve na medicina intensiva aqui em Vitória da Conquista e região. Eu acho que esse é dos pontos mais importantes. Obrigado. E a medicina intensiva ela é uma especialidade que é feita baseada em pessoas, e ter alguém que possa servir de exemplo e que possa liderar uma turma de pessoas é o grande diferencial. E a gente percebe claramente o impacto dessa tua liderança aqui na região. Muito obrigado. Mas vamos lá. Por que eu resolvi ser médico? Isso é curioso, porque eu sou o primeiro médico da família. Se você me perguntar se teve algum momento de virada que eu aqui decidi, eu não lembro. Acho que foi uma coisa que fluiu naturalmente. E eu até vou entrar na segunda pergunta, porque essa eu acho que ela é mais marcante, é porque a escolha da medicina intensiva. Eu vejo dois aspectos importantes. A primeira é que é uma especialidade onde a gente trabalha em grupo de pessoas. E isso é uma coisa que eu sempre valorizei e acho que é uma das coisas que mais me atrai na especialidade. E a segunda, eu comecei na cardiologia, e na cardiologia eu estava num grupo de ciência cardíaca e transplante, tá, na época, daí já na pós-graduação. E eu lembro que quando passava um catéter de artéria pulmonar num paciente pré-transplante e que você começava a intervir fazendo um vasodilatador para um paciente numa insuficiência cardíaca grave, hipotenso, e vendo o impacto disso em melhorar o débito cardíaco dele, diminuir a congestão do pulmão. Ou seja, essa coisa de você poder entender a fisiologia e ver a resposta do organismo às tuas intervenções de imediato, sem dúvida despertou a minha paixão por essa especialidade, em que eu acho que ela é uma especialidade basicamente voltada para a fisiologia muito mais do que a maioria das especialidades. Eu acho que esse foi o ponto que fez eu sair da cardiologia e entrar na medicina intensiva, porque da nossa geração nós não tínhamos a formação específica em medicina intensiva. Uhum. Naquela época o pessoal fazia uma outra especialidade, gostava do paciente mais grave e daí migrava para a medicina intensiva. Então, essa minha migração, ela já tem bastante tempo. Eu prestei a minha prova de título de especialista em 91, então aí já são mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mas essa foi a coisa marcante. E esse outro aspecto é o aspecto do trabalho em equipe. Essa é uma coisa que eu acho que é muito bacana da especialidade. Ela é uma especialidade que você aprende rápido a ter a consciência de que os resultados não dependem de você. Os resultados dependem de um grupo. E eu acho que isso é muito bacana para você, quanto médico, para você, quanto ser humano, perder um pouco aquela empáfia, aquela prepotência Perfeito. De achar que você é o cara que faz a diferença. Você é só mais um dentro de um time. É isso, exatamente, perfeito. Eu penso mesmo sobre a medicina intensiva, né? A minha história pessoal sempre foi ligada à emergência.
e mais especificamente a emergência pré-hospitalar com o advento aí, com a vinda do sistema SAMU 92, né? Eu me dediquei muito a essa área e depois eu percebi, professor, que os pacientes graves que atendia ia para uma UTI que tinha pouco tempo de aberta aqui. Fui convidado para trabalhar nela, inicialmente eu não aceitei, porque eu entendia que eu devia estudar mais para poder aceitar. E aí comecei a me dedicar a estudar medicina intensiva, acho que 1 ou 2 anos depois eu aceitei o convite, aí eu fui praticar a medicina intensiva, porque a minha opinião pessoal que é uma medicina bem completa, porque você estuda de tudo, do eletrólito do paciente, estuda todos os sistemas, e você toma conta do paciente grave de todas as especialidades. Então você tem que ter um conhecimento de todos os sistemas, né? E eu conseguia dar seguimento ao paciente grave que eu atendia no pré-hospitalar. E eu acabei puxando meus melhores, com o tempo eu acabei coordenando essa UTI, e eu trouxe os meus melhores médicos da medicina pré-hospitalar para a UTI, que todos hoje praticam, absolutamente todos que eu trouxe, praticam medicina intensiva, e a maioria fez título de especialista. Legal. E aí, professor, sem spoiler da sua aula, né? Como é que surgiu a medicina intensiva no mundo e no país, de forma resumida? No país eu tenho mais curiosidade até. Ok. Você sabe que isso é uma coisa curiosa, Sandro, porque as UTIs vieram antes da especialidade. Essa é uma coisa, primeiro, que eu acho que é bem marcante. E até a gente tem dificuldade de definir qual foi a primeira UTI no mundo, porque elas foram surgindo diante das necessidades, muito associadas às guerras, né? De você precisar ter espaço para cuidar de pacientes mais graves e você criar ali umas unidades que poderiam dar atenção para esses pacientes mais graves. Depois, a outra coisa importante que impulsionou o surgimento das UTIs foram as epidemias. A gente acabou de passar por uma agora, então a gente viu claramente o quanto uma epidemia empurra a demanda de mais leitos de UTI. Isso já aconteceu no passado, na epidemia da polio. Ela também motivou muito a surgir aí, as UTIs, o suporte ventilatório, enfim. E a partir do momento que a gente tinha as UTIs, começou a surgir a necessidade de ter o especialista para cuidar das UTIs. Então, a gente pode ter aí uma perspectiva de que as UTIs existem há cerca de uns 100 anos, esses primórdios da terapia intensiva, mas a especialidade uns 50, então é uma especialidade relativamente jovem. E aqui no Brasil ela também começou da mesma maneira. Primeiro surgiram as UTIs e depois as especialidades. As primeiras UTIs aqui no Brasil têm pouco mais de 50 anos e elas surgiram por conta de alguns entusiastas, cardiologistas, cirurgiões, clínicos, pneumologistas que se empolgavam pelo doente mais grave e começaram a sair do país para buscar conhecimento, trazer equipamentos e assim foram surgindo as nossas primeiras UTIs. As primeiras UTIs do Brasil surgiram aí no final dos anos 60, as primeiras UTIs lá em São Paulo datam dessa época. Mas depois disso a gente passou a ter que se organizar como especialidade. Para isso é fundamental você ter uma guilda. O que é uma guilda? É um grupo de profissionais de uma área que se juntam para trocar experiências, para definir padrões, para estabelecer regras. E aí é onde aparece a AMIB, que está aí caminhando para os seus 50 anos também. A AMIB é de 1980, que tem um papel muito importante na história da especialidade no nosso país, que caminhou depois para o reconhecimento da medicina intensiva quanto especialidade. No começo ela era uma área de atuação da clínica médica, inicialmente, e só em 2002 é que a medicina intensiva foi considerada uma especialidade pela comissão tripartite, que é MEC, AMB e CFM. Portanto, pouco mais de 20 anos
que efetivamente a medicina intensiva no nosso país é uma especialidade. Foi quando as residências em medicina intensiva efetivamente começaram a surgir. Mas essa história é uma história de grandes conquistas. Hoje, a medicina intensiva, excluindo-se as especialidades básicas, como clínica médica, cirurgia geral, ela é a segunda especialidade com mais residentes de primeiro ano inscritos nas residências do MEC. Ou seja, há 30 e poucos anos atrás, quando eu prestei a minha prova de título de especialista, eu jamais imaginei que essa especialidade fosse ganhar tanta importância e fosse crescer tanto ao longo desse tempo. E, como somos uma especialidade muito jovem, nós estamos ainda escrevendo a história dela, Sandra, e você entra no meio do caminho como parte de quem faz parte dessa história e que tem contribuído aí para o crescimento dessa especialidade. Muito bem. Minha primeira experiência, professor, como terapia intensiva foi como paciente. Em 86, eu tinha 16 anos, eu tive um acidente de carro e naquela época não tinha pré-hospitalar, me botaram no fundo de um carro, já grave, pela história que eu sei, foi uma colisão frontal e eu tive um abdômen agudo hemorrágico. E eu fui levado para o hospital público de referência e acabei ficando na UTI, entubado, né, com Bismarck 7. Mas foi quem me salvou. E o RH, né? Provavelmente, né? Então, foi a primeira, depois fui transferido para um outro hospital, um hospital português, e felizmente saí bem. Mas foi minha primeira experiência como UTI, como paciente. Eu tive todo o ATLS exercido em meu corpo. Você sabe que você comentou, Sandro, ele me traz aqui duas questões importantes que eu acho que vale ressaltar. A primeira é de que quando você tem essa perspectiva do paciente, isso muda completamente a maneira como você enxerga a especialidade. Acho que isso aí é uma coisa muito importante. A segunda é o teu comentário do Bismarck 7. Isso é legal, porque as pessoas associam muito a terapia intensiva à modernidade, equipamento, estrutura. E não, efetivamente o que faz diferença são as pessoas que estão cuidando de você, o comprometimento delas, as habilidades que elas têm para cuidar do paciente grave, isso é que faz a diferença. E o lado bom disso é que você pode ter uma excelente medicina intensiva e vitória da conquista, desde que você tenha uma equipe alinhada, uma equipe bem treinada, uma equipe que tenha a cultura de querer fazer melhor, de querer fazer diferente. Isso é o que é importante. Isso é legal. A gente viu isso, né? Eu ia chegar lá, vou aproveitar até o momento para falar, no Covid, né, professor? O Covid, me corrija se eu estiver errado, mas a gente viu muitas UTIs sendo abertas, até com equipamentos bons, né? Mas não tinha profissionais capacitados. E daí, talvez, né, a diferença entre mortalidade maior em alguns serviços e menor em outros. Não era nem por equipamentos, era por ausência, falta de profissionais capacitados para trabalhar nessas UTIs. Você pode falar. Eu sei que você teve à frente com sua equipe, montou uma UTI Covid lá no Hospital Servidor Público Estadual com 80 leitos. Eu li sobre isso, a gente conversou antes. Você pode falar, professor, como é que foi sua experiência profissional, né, em lidar com o Covid, essa questão de gestão de RH, e também, eu sempre pergunto da experiência pessoal. Eu, pessoalmente, eu perdi meu pai no Covid, perdi colegas, né? Talvez o senhor também tenha vivido momentos ruins como esse também. Sem dúvida. Você sabe que eu espero que a gente tenha aprendido algumas lições com essa pandemia, até porque a expectativa é de que nós iremos enfrentar outras, infelizmente. Às vezes parece um pouco catastrófico esse tipo de comentário, mas o mundo globalizado hoje, ele é um mundo que tem que estar preparado para o enfrentamento regular desse tipo de pandemia. Espero que não na proporção que foi aí a Covid. Mas quando você está diante de uma pandemia, você tem um grande desafio que é evitar mortes. O objetivo básico é esse, né? Você está numa crise que você tem que ter claro que o objetivo é evitar mortes que possam ser evitadas. E a questão mais importante para você evitar essas mortes é você evitar o colapso do sistema de saúde. Porque o colapso do sistema de saúde é que leva
há mortes que poderiam ser evitadas. E o que você faz para evitar o colapso do sistema de saúde? Você tem duas ações básicas. Uma é você tentar frear o crescimento do número de casos. É você tentar fazer com que o aumento de casos seja controlado. E, nesse aspecto, numa pandemia como a Covid, basicamente, eram as medidas de proteção, isolamento social e etc. E a segunda medida é você aumentar a capacidade do sistema. Então, são os dois pontos que você faz para o sistema não colapsar. Infelizmente, no nosso país, a gente basicamente investiu em aumentar a capacidade do sistema e investiu pouco em termos de controlar o aumento do número de casos. Mesmo a questão de vacinas, a gente perdeu tempo em termos de poder disponibilizar a vacina para a população. Havia uma propaganda muito negativa contra as medidas de isolamento social, então isso tudo atrapalhou muito. E dentro da questão de aumentar a capacidade do sistema, a UTI está lá no fim da linha no sistema. A gente tem que se preocupar muito com o atendimento primário, em ter pessoas nas comunidades orientando, podendo dar orientações de como tratar uma doença que não tem nenhum tratamento específico, é basicamente sintomáticos. E nós investimos muito na abertura de leitos de UTI. Até porque se criou uma referência para não ter isolamento, que era a taxa de ocupação de leitos de UTI. E, de uma maneira geral, o que se fazia em todo lugar? Quando começava a ter um aumento na taxa de ocupação de leitos, qual era a solução? Cria mais leitos, que aí a taxa de ocupação cai. Né? Isso aí é uma questão matemática, mas só que você cria mais leitos e você não tem pessoal qualificado para atuar nesses leitos. Para ter uma ideia da desproporção em que houve criação de leitos de UTI, no auge da pandemia, o estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes, teve 17 mil leitos de UTI voltados para a Covid. A França, com 65 milhões de habitantes, no auge da pandemia, teve 6.500 leitos. É óbvio que o estado de São Paulo não tem profissionais para atuar em terapia intensiva no triplo do número que tem o país França. Né? Então, nós criamos leitos de UTI sem equipe. E isso, com certeza, foi um fator importante para fazer com que tenhamos tido taxas de mortalidade muito altas nas UTIs, porque tinha os leitos, mas você não tinha equipe qualificada para cuidar desses pacientes. Claro que é até difícil você comentar sobre isso, porque a gente não pode se colocar contrário à ideia de ter leitos, porque para a população ter acesso ao sistema é um alento. A pior coisa de uma pandemia é você não conseguir entrar no sistema, não ter vaga. Mas é muito irresponsável também a ideia de você abrir essas vagas sem a preocupação com a qualidade. E eu acho que essa foi uma lição que eu espero que a gente tenha aprendido para a próxima pandemia. Falando um pouquinho da experiência pessoal nossa no hospital, nós tivemos que nos virar com uma demanda de aumento de número de leitos muito rápido. Isso fez com que a gente criasse algumas forças-tarefas para dar conta disso. Por exemplo, como as cirurgias eletivas praticamente deixaram de existir, a equipe de anestesia foi alocada para montar um time que cuidava de via aérea e acessos e transporte de pacientes. Legal. Isso diminuiu muito a demanda da equipe da UTI. E nos momentos de maior crise, com o maior número de pacientes, os médicos das outras especialidades foram para a UTI ajudar os intensivistas. O intensivista atuava como uma liderança dentro ali de um time para poder a gente dar conta da coisa. Eu lembro que foram 543 dias seguidos eu dentro da UTI. E aí uma coisa muito importante da liderança, de estar presente, da liderança pelo exemplo, de cuidar da equipe. Nunca foi tão importante você cuidar da equipe quanto nessa época. Por problemas como você acabou de dizer, você está com um colega que está ali no meio daquela turbulência toda e ele recebe a informação de que o pai, a mãe, o irmão
está numa outra cidade com Covid, você tem que ajudar a cuidar disso, colegas ficando doentes, enfim. Isso tudo foi algo muito difícil, muito marcante. E, assim, eu diria que, como médico, como intensivista, eu jamais imaginei passar por algo semelhante. Mas diria que, depois de passado, foi bom. Isso marcou as nossas vidas. Acho que isso deu uma relevância maior para a nossa especialidade. Eu acho que antes da pandemia era muito comum alguém perguntar qual é a sua especialidade, você falar que é intensivista e ninguém saber nem direito o que é isso. Mas durante a pandemia, algumas especialidades como medicina intensiva, infectologia, passaram a ser do conhecimento de todos, da população. E eu acho que isso foi importante. Impulsionou jovens médicos a se interessarem pela especialidade. Quer dizer, esse número que eu comentei aí de a segunda especialidade fora de acesso direto com o maior número de residentes, eu não tenho nenhuma certeza, não tenho nenhuma dúvida de que a pandemia tem um papel importante nessa maior vocação aí para a especialidade. Foram os egressos da medicina intensiva, né? Do Covid, da pandemia, da pandemia, desculpa, da pandemia. A medicina intensiva ficou muito em relevância, né? No noticiário, no dia a dia, para a população. Daí também veio o interesse pelos que estavam começando a praticar medicina, né? Os novos médicos, vamos dizer assim. E vem junto com isso a qualificação, né? Eu coordeno aqui uma pós-graduação em medicina intensiva, eu percebi isso de perto. Você pode falar, professor, até você, sua história pessoal cruza com a história da MIB, da pós-graduação, da importância, você já começou a falar aqui, mas da importância da qualificação em medicina intensiva e o que o médico que está formando agora, que quer fazer medicina intensiva, que caminho ele deve procurar? A residência por acesso direto, o médico que já está ali há 5, 6 anos formado, ele pode fazer a prova de título, o PEM também, né? Você pode explicar, falar da importância da qualificação e quais caminhos que eles podem seguir? Ok. Nós temos 44 mil leitos de UTI adulto hoje no Brasil e temos pouco mais de 8 mil especialistas em medicina intensiva. Portanto, é claro que esses 8 mil e poucos especialistas não vão dar conta desses 44 mil leitos. Então, a gente precisa, hoje, pelo menos, da atuação de médicos que não são especialistas. Entendendo isso, a AMIB sabe que é muito importante contribuir para a qualificação de médicos. E aí os caminhos são: o primeiro, e o mais recomendável, inclusive para os médicos mais jovens, é um programa de residência médica ou de especialização, que é um programa com duração de 3 anos, que você pode hoje, por acesso direto, saiu da faculdade, você pode prestar o concurso e entrar. É a maneira mais tradicional de você aprender qualquer especialidade, você faz uma imersão nela. Durante 3 anos, você com certeza vai ter acesso a informações que vão te permitir ter conhecimentos e habilidades para ser um especialista nessa área. Entretanto, tem muita gente que não tem mais a disponibilidade para fazer um programa de residência ou de especialização, e essas pessoas podem optar por cursos que vão melhor qualificá-lo, que vão lhe manter atualizado, e a pós-graduação Lato Sensu tem esse papel, e ela tem contribuído indubitavelmente para formar muitas lideranças em medicina intensiva. Você é um exemplo dessas lideranças. Eu conheço várias outras lideranças que surgiram aí a partir dos programas Lato Sensu. E existe uma coisa que transcende tanto a residência, a especialização e a pós-graduação, que é a prova de título em medicina intensiva. É um certame anual em que as pessoas podem se candidatar para fazer esse certame, onde você vai ser avaliado pelos seus pares para que você seja considerado um especialista. Quem pode se inscrever para esse certame?
quem fez a residência ou especialização, ou quem comprove atuar na especialidade por um período que seja o dobro da duração da formação. Como a formação dura 3 anos, você tem que comprovar que você atua na especialidade em 6 anos. Essa é uma regra que não é da AMIB, essa é uma regra da AMB. Perfeito. E ela vale para qualquer especialidade. Então, se você comprova que você atua em cardiologia por 8 anos, você pode prestar o concurso de cardiologia para o título de especialista, já que a duração da formação é 2 anos do pré-requisito, mais 2 anos da cardiologia, então você precisa dos 8 anos. Entendi. E o certame, ele tem um objetivo maior, quer seja para quem fez a residência ou para quem está fazendo uma pós-graduação, que é você se preparar para ele. A ideia do preparo para o certame da prova é que, ao longo desse ano, pelo menos, você vai se tornar um médico melhor, você vai ter mais conhecimento. Então, a grande conquista de você se preparar e se submeter à prova de título não é apenas conquistar o título, mas é você terminar o ano com o sentimento de que hoje eu sou um médico melhor. E aí eu aproveito aqui para fazer um comentário. Às vezes eu vejo uma preocupação do pessoal em fazer cursinho para passar na prova. Eu acho isso muito ruim, porque não deve ser o teu objetivo especificamente arrumar um atalho para passar na prova. Tem que ser o teu objetivo aprender e ser um médico melhor. E se você aprender a estudar e conseguir ser um médico melhor, eu não tenho dúvida de que você passa no concurso. Agora, não dá para você entrar num concurso desse na galega, sem se preparar, sem estudar, sem levar a sério. Aí depois você vai achar que a culpa foi da prova. Exatamente. Então, quem se prepara passa por isso tranquilo. Todo mundo que passa na prova do título de especialista em medicina intensiva tem uma história pessoal de sacrifício. É uma prova difícil, né? Ela tem que ser difícil mesmo, porque, afinal de contas, a medicina intensiva é uma especialidade que lida com paciente grave, então você tem que estudar muito mesmo. Eu mesmo, quando eu passei, eu me lembro do meu sacrifício pessoal. Eu passei 6 a 8, me programei por 6 a 8 meses, estudando 2 a 3 horas por dia, para ter o resultado que foi passar na prova. Eu ouvi alguns colegas achando assim, professor, que eu sou um bom plantonista. Eu sei alguma coisa lá de medicina intensiva e isso é o suficiente para passar na prova. Não é. Você tem que estudar os sistemas, você é submetido a uma prova teórica, depois uma prova prática de avaliação de caso clínico e depois de avaliação de vários cenários, que, na verdade, é o que você usa no seu dia a dia. Você tem que eu fui avaliador esse ano, gostei muito da experiência. Na estação que eu estava lá, eu vi que não tinha nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes o aluno, o médico que está lá fazendo a prova, ele fica nervoso. Então, eu percebi, às vezes, que ele sabia o assunto, mas estava nervoso. Eu procurava acalmar ele. Eu disse, olha, faça de conta, você está dentro da sua UTI, esqueça que eu estou lhe avaliando. E aí ele conseguia desenrolar e ter sucesso na sua avaliação. Então, o que eu percebo que o senhor falou aí, que você tem que estudar. Você não vai passar na prova se você não estudar. E no final, quem ganha mais é o profissional que foi aprovado, exatamente porque ele saiu com muito mais conhecimento do que quando ele começou a estudar. Eu ainda digo mais, professor, que quando você é aprovado na prova de título, você deu o primeiro passo. Mas você todo ano está estudando, porque você vai ser cobrado por ser especialista. Então, não basta só passar na prova. Daí vem a importância de você estar se atualizando, ir nos congressos. Desde que eu comecei a me dedicar à medicina intensiva, só um congresso que eu não fui, que eu acho que foi em Goiânia, por um motivo pessoal, eu não pude, mas em todos os congressos da MIB eu fui, que é o momento de você estar ali trocando conhecimento, tirando dúvidas, eu acho muito legal. Aí, partindo dessa deixa aí, você pode falar da importância do congresso da AMIB? Eu sei que você está sempre na linha de frente da organização aí. Então, Sandro, até voltando um pouquinho para a prova, que você citou uma coisa que eu acho que precisa dar destaque. Quando você quer avaliar algo que é subjetivo, por exemplo, eu quero avaliar a temperatura de um paciente.
a gente não tem uma maneira de medir a temperatura de um paciente. A gente mede qual o impacto da temperatura do paciente no deslocamento da coluna de mercúrio. E aí você está, de uma maneira indireta, avaliando a temperatura. Isso a gente chama de um constructor. Vamos medir o QI de alguém. Como é que a gente sabe o quanto uma pessoa é inteligente? Como é que eu vou saber o quanto uma pessoa é inteligente? Então, se construiu um constructor para medir isso, que é o teste de QI. Quanto isso é válido ou não para avaliar isso, a gente não sabe. A prova de título é a mesma coisa. A gente criou um instrumento, um constructor, que tenta identificar se você pode ser considerado um especialista ou não. É claro que a gente acredita que esse construto tem funcionado, mas é claro que ele precisa sempre de alguns aperfeiçoamentos, de alguns ajustes. Quando você fala na prova prática, uma coisa que incomoda muitos candidatos, eles ficam tensos e eles acham que o tempo é curto. Mas você, como teve a experiência agora do avaliador, e essa é a beleza da nossa ferramenta, do nosso construto, é facílimo, quando você está lá na posição de avaliador, identificar quem entende do riscado e quem não entende. Exatamente. Às vezes, em 5 segundos, já foi suficiente para você saber disso. Ele não precisa nem responder tudo. Exatamente. Ele começa a responder, você já sabe identificar que esse aqui está seguro e esse aqui não. Então, isso é o legal disso. Quanto ao congresso, eu acho que o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, ele é um dos maiores congressos da especialidade. Ele, seguramente, é o maior congresso da América Latina. É um congresso hoje com mais de 3.000 participantes. Nós já tivemos algumas edições aí que chegamos a 5.000, como o Mundial no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás. E é uma oportunidade ímpar para você poder ver se você está se mantendo atualizado, ter contato com pessoas que dentro da especialidade têm uma dedicação maior a distintas áreas que possam ser do teu interesse. É um congresso muito grande que te dá uma possibilidade, principalmente, de interação, o que eu acho que é muito importante e que faz a diferença, que a gente viu aí no mundo online durante a pandemia, que tem o seu papel, mas você interagir ainda é uma coisa importante para o aprendizado. Então, eu acho que você que faz parte da especialidade não pode deixar de participar dos congressos, de prestigiar os congressos, porque, como você disse, não adianta também você fazer a prova de título e achar que a partir daí você não precisa mais estudar. Veja, hoje a quantidade de conhecimento produzido é enorme, é gigantesco. Se você não se mantiver o tempo inteiro atualizado, você perde a capacidade de ser um especialista em poucos anos. Não precisa de muito tempo para isso. Então, você precisa estar com a ideia de que tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, até porque as coisas mudam. Quanta coisa, ao longo desses 30 anos que eu fazia, e hoje eu tenho a informação, a sabedoria de que eu fazia o que era ruim e que isso mudou. E é assim, alguns podem achar que isso é uma coisa ruim, mas eu acho isso fantástico. A nossa profissão, ela está o tempo inteiro em construção, ela está o tempo inteiro em movimento, ela está o tempo inteiro mudando. É diferente de você, por exemplo, ser um legislador, um advogado, que você tem aí leis que você usa, que são do Império Romano, enfim, nada contra, isso é importante também, mas acho que é legal da nossa ciência essa questão de que as verdades nunca são absolutas. Eu sempre falo com os alunos que estão acompanhando lá que quando eu comecei a fazer o TEA era o inverso do que era agora. Eram pacientes muito hidratados e muito sedados. Né? Dentre outras coisas, né? Então, assim, agora não é assim não, vamos titular a sedação, vamos corrigir esse balanço que acaba prejudicando o desvio ventilatório. Professor, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre um curso de atualização que a AMI vai fazer, que não tem, a gente já discutiu sobre isso, com o objetivo de preparar para a prova, mas sim de atualizar o profissional em medicina intensiva. Você quer falar alguma coisa sobre esse curso? Ok. Esse vai ser um curso de extensão, um curso de longa duração. Ele vai ser um curso online.
Ele vai acontecer aí todas as terças-feiras, da primeira terça-feira de março até a última terça-feira de outubro. Vão ser 35 terças-feiras, 2 horas de duração a cada encontro. E que esse curso vai ter alguma coisa bem legal, que ele vai ter uma tutoria, que você vai estar acompanhado aí ao longo desse período. Essas aulas vão estar numa plataforma, você pode revê-las. Então, é claro, ele não é um curso preparatório para o título, assim como a pós-graduação também não é, mas tanto a pós-graduação quanto esse curso são coisas que ajudam nessa preparação. Porque qualquer coisa que você possa usar para te orientar de como você estudar, de te ajudar nesse processo, eu tenho certeza que são válidos. A pós-graduação, diferente desse curso, ela é presencial e você tem aí os cursos de imersão da AMIB que vão te dar aí vários insights do ponto de vista de habilidade que são importantes no dia a dia da terapia intensiva. Isso não vai ter nesse curso. Ele é um curso teórico apenas, exclusivamente teórico, mas que vai pretender ir um pouco mais a fundo em determinados assuntos. Então, ele é um curso de atualização legal para qualquer intensivista. Inclusive o que tem título. Inclusive o que tem título. Porque é um curso que vai ter aí a participação de grandes especialistas da área falando de temas que são caros para eles e que com certeza são do nosso interesse. E está ali gravada, do catar de plantão, não pode ver depois, né, professor? Isso. É isso que é muito Mas legal. sempre a coisa, quando você tem a possibilidade da interação, porque ele vai ter muita interação, isso é sempre bom, e você pode depois até usar o gravado para rever, né, para você poder fixar melhor. E essa questão da tutoria também vai ser um diferencial. Vai ser um primeiro curso assim da AMIB que vai ter essa questão de alguém acompanhando você. Claro que eu sei que você já faz uma tutoria aqui com a tua turma da pós-graduação, mas vai ser algo além disso, com mais a fundo, de poder estar tirando dúvidas e estimulando o pessoal aí a estudar. Legal, já vou me candidatar. E tem uma reunião quarta-feira do Hospital Servidor Público, é isso? Que é uma discussão científica? É verdade. Essa é uma reunião que inicialmente era uma reunião servidor. O servidor tem uma tradição com a reunião às quarta-feiras já bem antiga, já remonta aí a cerca de 20 anos. Mas da pandemia para cá, essa reunião passou a ser online. A gente então tem todas as quarta-feiras uma reunião online que está aberta, quem quiser participar pode participar. Multiprofissional. Nós temos convidados aí de todo o Brasil participando. Essas reuniões depois ficam gravadas aí no YouTube, você pode ver elas depois gravadas. Depois eu passo para você o link aí para você passar para o pessoal. Perfeito. Tanto o link das reuniões de quarta quanto as das gravadas. Essas reuniões de quarta, elas começam na primeira quarta-feira de março e terminam na segunda quarta-feira de dezembro. A gente teve a última na quarta-feira passada, a gente volta agora na primeira semana de março. Foram 40 reuniões ao longo desse ano, dos assuntos mais estão lá gravados possíveis. Estão lá gravados. Você pode ir lá assistir e recomendar aí para o teu pessoal. Deixa eu falar de uma coisa mais light aqui, professor. Eu sempre pergunto assim, o que o colega, o profissional faz a não ser o trabalho de fora, o hobby, né? Se faz algum esporte, se gosta de fazer alguma coisa. Eu, pessoalmente, eu vou ter que falar, professor, eu soube que você gostava de futebol, sentado ao seu lado, assistindo Bahia e Corinthians. Não foi uma experiência muito boa. Mas foi lá que eu te conheci melhor, né? O 5-1 não foi bom, não. Mas sei que você gosta de vinho, sei que você gosta de boa comida. O que você pode falar sobre isso aí, professor? A minha melhor maneira de desligar é cozinhando. Olha que legal. E, claro, quando você fala em comida, vem a coisa do vinho junto, né? O vinho faz parte da comida. Não dá para separar as duas coisas. Não tem graça você tomar um vinho sem uma comida que acompanhe ele. E o cozinhar, eu acho que tem muito a ver com a terapia intensiva. Qualidade de terapia intensiva é processo. Quanto mais vezes você faz aquilo e quanto menos você se afasta do padrão, melhor o resultado. E na cozinha é a mesma coisa. Na cozinha também não tem invenção. A combinação dos alimentos, ela
ela é uma ciência também para fazer com que as coisas funcionem. Não tem como você fazer um bom prato sem ter bons ingredientes. E se você pensar num restaurante, então, a experiência de quem vai para o restaurante para aproveitar um jantar, ela passa não apenas pela mão do chefe que orientou a equipe a preparar o jantar, mas a maneira como você foi recebido, como chegou no restaurante, como o garçom te atendeu. Então, o resultado final vai ser enxergado em cima do resultado daquele grupo todo. Não é um trabalho de um. E uma outra coisa também da questão da cozinha, que eu acho que é legal, é o desafio de fazer com que aquilo tudo no final dê certo. Como é o desafio nosso, junto com nossos pacientes, né? A coisa que te dá mais satisfação é ter a ideia de que tudo aquilo que foi feito no final deu certo. Nem sempre o dar certo significa o nosso paciente sobreviver, mas o dar certo significa saber que você fez o melhor possível e fez o que tinha que ser feito, e, inclusive, se estiver diante de uma situação que você conclua que não tem possibilidade de recuperar, entender que é muito importante também você saber cuidar dos últimos dias de vida de alguém. Isso faz uma diferença muito grande para as famílias. Perfeito, professor. E uma última pergunta, que eu sei que é uma coisa que ele gosta também, né? Já sondei aqui nos bastidores. Qual é o melhor café? O expresso ou da prensa francesa? Primeiro, tomei eu uma gosto aula, viu? bem do café, né? Eu gosto bastante do café. Eu gosto do expresso. E tem várias maneiras de você tomar café, né? De fazer o café. E a gente estava conversando, eu gosto do café na prensa francesa por alguns motivos. O primeiro deles é muito legal o ritual, né? De você moer o grão na hora, né? Você sentir o aroma na hora que você está pegando o grão torrado, sentir o aroma se intensificando na hora que você moe ali na hora aquele pó. E aí, algumas características da prensa é que você deve deixar 4 minutos o pó em contato com a água antes de finalizar, e esse tempo prolongado de contato é muito maior do que o tempo quando você joga a água quente num pó que está num filtro. 15 segundos de contato da água com o pó, num expresso, 30 segundos. Na prensa francesa vão ser 4 minutos. Isso faz com que você extraia mais cafeína, principalmente. Por isso que você vê que a cor dele até fica um pouco diferente, um marrom. E a segunda coisa importante é que, como não tem o filtro, você não retém as gorduras do café. E essas gorduras e os óleos, eles vão dar um sabor especial, né? E um outro aroma para o café. Então, eu acabo curtindo mais aí o café na prensa. Eu concordo com você. Eu era um cara que só tomava café expresso, e de uns 6 meses para cá passei a tomar café da prensa francesa, e exatamente por esses motivos que você falou aí. Professor, muito obrigado por você estar aqui presente, né? Estou muito feliz de ter uma das referências de medicina intensiva aqui, frente a frente, como eu falei no começo. Quando eu fiz a prova de título, ele era o presidente, né? Então, ele passou por esse motivo e por outros a ser a minha referência em medicina intensiva junto com outros profissionais. E a gente sempre termina assim, perguntando uma coisa ao professor, no caso a você. O que é que você diria, professor, para quem quer, você já falou muita coisa, na verdade, né? Para quem quer fazer medicina intensiva, o que você sugere para ele? Que caminho que ele deve seguir? Você já falou algumas coisas, mas se você pudesse reduzir isso, né? Okay. Ser mais objetivo. Pode falar para aquela câmera ali. A escolha de uma especialidade não é muito simples e não tem muita regra para isso. Eu talvez pudesse dar alguns conselhos do que não fazer na escolha de uma especialidade. Vou escolher tal especialidade porque eu quero ficar rico, ou vou escolher tal especialidade porque eu quero ter uma vida tranquila, ou vou escolher tal especialidade porque tem um médico que eu admiro e que ele é daquela especialidade. Acho que tudo isso, na verdade, não funciona. Você vai ter sucesso numa carreira se você se destacar naquela especialidade. E para você se destacar naquela especialidade, o importante é, em primeiro lugar, você gostar do que faz. Eu acho que uma coisa que é essencial, seja lá o que você faz, tem que ser divertido. O teu dia a dia dentro de uma UTI, com todas as idiosincrasias, com todas as complexidades, com todos os conflitos, ele precisa ser divertido. Você precisa gostar disso. Isso é o passo número 1 para que você possa ser bem-sucedido numa especialidade. E o segundo
não existe sucesso sem suor, né? Você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que se preparar. E tem uma coisa que eu digo que é muito importante, eu falo isso sempre para os meus residentes, e a gente dá pouca importância para isso. O que destaca um profissional, por incrível que pareça, não são as habilidades técnicas. Não é o conhecimento da fisiologia, não é saber entubar, passar um acesso. Isso é básico, todo mundo tem que saber. O que destaca um profissional são as habilidades não técnicas. Capacidade de liderança, negociação, empatia, comunicação, trabalho em equipe. São esses os fatores que diferenciam um grande profissional e que vão fazer você se destacar. Importante ter isso em mente. Perfeito, professor. Obrigado. Obrigado por assistir mais um episódio do Tirando o Jaleco. Até a próxima.